ajudando a Aline com as crianças, então foi bastante cansativo. Hoje o pastor Marcelo pregaria, nós teríamos talvez algumas atividades um pouco diferentes, mas nós tivemos que fazer um remanejamento, e a gente sabe que tínhamos outros irmãos que estavam na praia também, que tiveram que voltar mais cedo, mas a gente sabe que a vida é assim, a vida é feita de imprevistos, e a gente tem que entender algumas questões. Deus falou, é engraçado isso, né? Às vezes a gente passa, para eu preparar, por exemplo, um estudo de domingo, com PowerPoint, com referências, um estudo de cerca de 50 minutos, às vezes eu gasto 2 ou 3 dias. Então, fora a pesquisa que você faz de estudo, de leitura, de outros textos. Mas existem outras mensagens que elas acontecem mais de maneira espontânea. Elas acontecem a partir de uma necessidade como essa. E eu sentei e falei que foi uma das mensagens que mais rápidas eu preparei, porque na verdade é uma reflexão em cima de um texto. E eu vou refletir com vocês um pouco em cima desse texto, porque os momentos de luta, de tribulação, de mudança, são os momentos onde nós conseguimos perceber quem é quem, o que é o que, para que a gente existe, com quem a gente pode contar. Então, é muito interessante momentos assim, que eles nos ensinam coisas valiosíssimas. Pessoas que talvez a gente não esperasse, que poderiam nos ajudar, de repente chegam aí com força, com garra, com disposição. De repente você cria expectativas em cima de determinadas situações, e essas situações não acontecem. Então eu queria refletir um pouquinho com vocês no texto de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo de número 1. Os irmãos que foram no retiro, que foram dormir, perderam 1 hora, foram dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Que ficaram na balada gospel, né, de noite, já perguntaram para mim se eu vou pregar mais do que 15, 20 minutos, porque eu não sei, provavelmente sim, menos. Mas a gente nunca sabe, né? Quando a gente começa a falar, o pastor tem um problema. Ele tem uma fixação com o microfone, né? Ele não consegue largar, então ele fica falando, não tem jeito. Mas, por incrível que pareça, Deus falou muito claro no meu coração, hoje à tarde, quando decidi que pregaria, texto de Paulo aos Filipenses. Não sei se você tem o costume de estudar muito a Bíblia, naquelas observações extra-texto. Então, algumas Bíblias têm isso. Então, se você observar, Paulo escreveu para várias igrejas espalhadas por várias regiões da Ásia Menor, em várias localizações. E existem igrejas para as quais ele mandou cartas de exortação, cartas mais pesadas. Por exemplo, se você pegar 1 Coríntios, você vai ver ali um Paulo bastante profético, denunciando os erros que aconteciam dentro da igreja. Se você pegar, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver um Paulo indignado, porque os judeus tinham descoberto Cristo, o libertador, aquele que cumpriu toda a lei, em quem tudo subsiste, e eles estavam voltando para os rudimentos fracos da fé, que era sacrificar, cumprir determinados rituais vazios, que não tinham mais significado na época atual. E Paulo usa até a expressão assim, olha, eu temo que eu tenha trabalhado em vão com vocês. Então existem cartas exortativas, cartas de denúncia profética, e existem cartas, e algumas igrejas, para as quais Paulo demonstrou um carinho especial. E Filipenses é uma dessas cartas, né, que Paulo ele chega com um coração pastoral, e ele inicia a carta de maneira belíssima, e nós vamos trabalhar apenas até o verso de número 11 hoje, mas nós vamos versículo a versículo. Então nós vamos não ler tudo de uma vez, nós vamos lendo devagarzinho. Então ele diz o seguinte: Paulo e Timóteo, né, ou seja, ele e o seu discípulo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Por isso Filipenses, carta aos cristãos da cidade de Filipos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma saudação comum na maioria das cartas. Ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Uma afirmação bastante forte, porque ela pode ser mentirosa, né? Paulo diz: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Então, quando
vem na mente de Paulo. Ele está dizendo, olha, os cristãos de Filipos, abriu uma janela na mente de Paulo, como se fossem pessoas caridosas, piedosas, comprometidas com Deus, que o auxiliaram em todos os momentos, né? Nos momentos de alegria e de tristeza que ele viveu, esses cristãos estavam apoiando. Então, é como assim, olha, eu vou citar para você o nome de uma pessoa, por exemplo, o que sua mãe representa para você? De repente abre uma janelinha dizendo o seguinte, pô, minha mãe é tudo para mim. Ou que fulano de tal, seu amigo, representa para você, o que a tua igreja representa para você, o que o teu pastor representa para você. Então, de repente, o que Paulo disse é o seguinte, todas as vezes que me lembro, eu dou graças a Deus. Então, Deus era o destinatário da oração de Paulo, ou da gratidão de Paulo. Por quê? Por causa dessas pessoas que Deus havia colocado na sua vida. E é interessante isso, porque eu vinha justamente pensando que como Deus é bom, né? Como pastor a gente conhece os cantos, né? da igreja, e não é da igreja física, né? A gente conhece as pessoas, os problemas, pelo menos a maior parte deles, e às vezes a gente fala assim, puxa, como gente é difícil. Se gente é difícil, crente é mais difícil ainda, né? Então a gente começa a perceber isso, mas essa semana Deus tem dado uma paz muito grande ao meu coração, e eu comecei a perceber que eu estou num momento como de Paulo, né? De ver a beleza, por exemplo, de pessoas que falavam o seguinte, eu não queria um retiro de casais, Walter. Pessoas que falavam assim, e falavam o seguinte, puxa, adorei, amei, né? Pessoas que, por exemplo, você fala o seguinte, puxa, essa pessoa eu não posso contar. Pastor, está precisando de alguma coisa? Deixa comigo. Você fala assim, coisa louca, né? De repente, numa semana, você está numa semana em que as pessoas só te trazem problema, e de repente Deus dá a graça de levantar homens e mulheres que assumam o compromisso de servir. Não é muito bom quando você tem amigos, familiares, pessoas que se levantam e tomam a sua causa, não a sua calça, a sua causa, né? Que assumem com você o risco, os benefícios e até mesmo as derrotas junto com você. Olha, vamos fazer? Vamos. Então é interessante, a gente estava lá no retiro e a gente estava tendo alguns probleminhas de som tal, e um cabo dando problema, a gente não sabia se era caixa tal, e o Mateus estava do meu lado, meu irmão, e falou o seguinte, Lu, vamos mudar o canal? E a dupla de cantores lá se apresentando, cantores profissionais, e aí eles iam começar a cantar, o Mateus olhava para mim e falou, vamos mudar. E eu falei, não vou mudar, não vou correr o risco. O Mateus lançou a semente e foi para o lugar dele. Eu acho que ele ficou lá orando, né? Aí a gente, mudamos. Na verdade, ele estava dizendo para mim o seguinte, vamos assumir o risco. E é interessante isso, né? E Paulo parece que ele está aqui demonstrando que existiu um grupo de irmãos que assumiu o risco, as vitórias e as derrotas junto com ele. A gente vai ver depois na sequência. Então ele está agradecendo a Deus pelas pessoas que Deus havia colocado para que ele desfrutasse da companhia. Versículo 4 diz assim, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações com alegria. Olha o que ele diz. Paulo, quando lembra, ele então agradece a Deus, intercede com alegria. Ele intercede pelos irmãos de Filipos com alegria. Por quê? Verso 5. Em razão da vossa cooperação na causa do evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha que interessante. Ele está agradecendo a Deus por lembrar de irmãos que cooperaram, que eram amigos de verdade, que assumiram a causa do evangelho junto com ele, mas não por um período, do princípio ao fim, do primeiro dia até o último. Você já fez isso? Ou já teve amigos que caminharam com você durante um período, e de repente eles fraquejaram ou disseram, não conta mais comigo. Isso dói demais,
Porque, de repente, você estava assim, muito feliz. Isso acontece muito em amizades. Isso acontece muito em projetos em comum. Quando você entra numa empresa, numa igreja, num ministério, pessoas que caminham com você até determinado ponto. Mas quando elas se sentem obrigadas a caminhar uma milha, muitas vezes elas nem chegam a uma milha. E a Bíblia diz que nós devemos então caminhar 2, até com os nossos inimigos, quiçá com os nossos amigos, né? Então, às vezes a gente não encontra isso, mas, por outro lado, quando nós encontramos, é como se descobríssemos uma pérola, uma mina, uma alegria, porque num mundo de de individualismo, né, encontrar aqueles que estejam dispostos a caminhar com você, é pérola, é presente, é ouro, em todas as áreas, profissional, familiar, fraternal, de amizade e espiritual, ministerial. Por exemplo, eu queria agradecer demais a Deus por tudo que foi feito pelo Ministério Infantil nesse ano. Puxa, mas a gente está em outubro, já está fazendo uma reflexão do ano? Sim. Talvez seja tempo, porque fazendo o fechamento agora, a gente faz o planejamento em 2 meses. Né? Então dá para a gente rever aquilo que não foi feito e pensar para o próximo ano. Agradecer pelo Ministério Infantil, agradecer pelo Ministério de Jovens, pela dedicação, agradecer pelo Ministério de Casais, que revolucionou aí a integração das famílias, foi o primeiro passo. A gente sabe que ainda caminhamos isoladamente em alguns ministérios, mas podemos caminhar de maneira mais efetiva e juntos. Lá no Retiro de Casais, irmãos, era muito legal quando a gente sentava e se reunia entre vários. Ontem à noite, por exemplo, nós saímos 1h da manhã praticamente para tomar um sorvete, porque virou horário, né? E de repente eu olhei na sorveteria assim, tinha acho que uns 25, umas 20, 25 pessoas. Eu falei assim, gente, que coisa linda, estão juntos em todos os momentos, né? E isso é maravilhoso, isso é trabalho de base, no infantil, nos jovens, nos casais, no louvor. Irmãos, o Mateus sabe disso. A minha grande preocupação, nós tiramos todos esses equipamentos para levar. Nós chegamos 4h30 da tarde aqui. A hora que eu cheguei 5h30 aqui, já estava tudo pronto. Então eu via outro, tal, deixa comigo, eu vou, colaboro. A hora que eu tive que sair rápido hoje do retiro, a minha grande preocupação era desmontar os equipamentos lá. Vocês não sabem como demora para desmontar. De repente eu recebo uma ligação, dizendo o seguinte, pastor, já desmontamos tudo, quem vai carregar? Onde é o carro? A hora que eu achei que o Mateus ia demorar 1 hora, 2 horas depois de mim para sair, o Mateus chegou 15 minutos depois de mim em Campinas. Por quê? Porque irmãos entenderam a necessidade de cooperar, entenderam a necessidade de falar o seguinte, eu faço parte, eu não estou aqui para ser servido, mas estou aqui para servir, porque Cristo serviu e deu a sua vida em resgate de muitos. Eu preciso servir também. Irmãos, isso é maravilhoso. Talvez isso não tivesse acontecido, desculpem o que eu vou dizer e espero que me entendam. Talvez isso, não que a morte do nosso irmão foi a causa da nossa união, mas um momento de necessidade se despertou a irmandade. Né? Num momento de dificuldade, se despertou o altruísmo. Vencemos o egoísmo e o individualismo por causa de uma causa, por causa de um objetivo. Então, se isso é verdade, a gente vai perceber o que Paulo fala a respeito desta causa. Olha o que ele diz no verso 6. E estou certo disto, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha uma convicção, uma certeza do amor e da obra de Deus em todos nós. Não adianta, irmãos, não adianta a gente ter um final de semana maravilhoso, apesar da perda do nosso irmão, apesar das tribulações, das mudanças, maravilhoso, mas isso tem que ser estilo de vida, tem que ser um estilo de vida, e não pontual. Lembra que Paulo disse, do primeiro até o último dia. Vocês estiveram comigo do primeiro até o último dia, pela causa do Evangelho, não pelo meu projeto pessoal, mas pela causa do Evangelho. Olha o que ele diz também mais adiante, verso 7.
é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Então Paulo reforça, é como se ele fizesse um fechamento desse primeiro bloquinho, e dizendo o seguinte: irmãos, não era para menos esse meu sentimento de gratidão, vocês são meus irmãos, vocês caminharam comigo em todos os momentos, inclusive nas minhas prisões, como Filipenses, outras cartas, em que Paulo teria escrito da prisão. Então, existem alguns indícios de que algumas das cartas Paulo escreveu da prisão. 2 Timóteo é certeza absoluta, né? Porque ele diz que está em cadeias, ele diz que está em correntes. Algumas outras cartas, dúvidas, mas a maioria a gente tem certeza. Então, por que ele estava preso? Porque ele era bandido? Paulo era bandido? Não, ele era o maior pregador do Evangelho na época, pelo menos é o que a gente entende pela história bíblica. Então ele foi um grande pregador, e por pregar o Evangelho, por fazer aquilo que era certo, ele foi preso. Mas os discípulos que não seguiram Jesus quando ele foi preso, parece que entenderam que era necessário todos lutarem por uma causa justa e nobre. Então, irmãos, Paulo fala assim: é justo que eu me sinta assim. Aí ele diz no verso 8, diz o seguinte: Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós, com a eterna misericórdia de Cristo Jesus. Ele declara o seu amor, diz que eles estavam unidos pela graça, e ele reforça esse sentimento. Irmãos, pensando já nas coisas boas, que nós estamos agradecendo a Deus pela cooperação, né? Gostaria que estivéssemos com todos aqui, mas sei que tem gente que vai acordar cedo amanhã, que chegou tarde, pessoas com alguns problemas. A gente entende isso, né? A gente entende. Mas pense se você já se sentiu tentado a ser como Horácio, né? Lembra o personagemzinho lá da Turma da Mônica, dos bracinhos curtos, né? Do dinossauro lá, de bracinhos curtos. Pense se você já sentiu assim. Sabe aquela coisa do dá, não dá? Né? Do faço, não faço? Do faço um pouquinho e corro fora? Irmãos, é preciso que nós venhamos a vestir a camisa de uma causa e viver por ela. Acreditar que Deus, através das comunidades locais, igrejas locais, Ele quer fazer da Vera irmã da Carol, irmã do Polo, irmão do Sérgio, irmão da Flávia, todos nós unidos num único propósito, numa família. Então, irmãos, é isso que Deus quer fazer conosco. Então, é muito ruim quando a gente vê, e não queremos ser repetitivos, não quero ser repetitivo, de falar das pessoas que vão à igreja para assistir a um culto, ou para receber alguma coisa, mas não se sentem parte dele. Não existe isso biblicamente, irmãos. O correto biblicamente é eu me sentir parte, me integrar, né, e dedicar a minha vida por uma causa, lutando não pela minha vontade. Não é para que a gente cumpra e sirva os caprichos do pastor, não é para que eu cumpra os caprichos de um conselho, mas é para que a gente olhe para o Evangelho como uma causa nobre a ser lutada. O reino de Deus está sendo implantado, contando conosco, e temos o privilégio de sermos uma família. Estamos nos últimos 3 versículos, verso de número 9. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Irmãos, é engraçado isso, né? É como se você colocasse diante de Deus uma situação de alegria, mas Ele dissesse o seguinte: está tudo bem com a gente, graças ao Senhor. Contudo, a minha oração é para que esse amor que vocês estão demonstrando aumente. Nada do que nós venhamos a fazer, por mais excelente que seja, será ainda suficiente para representar um pouquinho do amor que Deus demonstrou por nós na cruz. Isso significa que temos sempre algo a crescer. A oração de Paulo é para que o amor deles viesse a aumentar, um amor com crescimento permanente. Você se sente
comprometido e com um amor em crescimento, ou você se sente com um amor estagnado? Irmãos, eu queria contar uma coisa para vocês. Não existe estagnação, eu falo isso sempre. Não existe estado de estagnação, isso é a grande mentira. Quando a gente diz que está bom do jeito que está, nós estamos na descendente. Nós estamos sempre em movimento, por mais que estejamos parados, o mundo está em movimento, o reino de Deus está em movimento, e se você acha que está num estado aceitável ou conformado, você está decrescendo. Nós não somos seres estáticos, nós estamos sempre em movimento. A igreja não é estática, a igreja está em movimento. Em 2 meses, em 1 mês praticamente, nós perdemos 2 irmãos, a Doni e o Marilson. Daqui a 1 ano, talvez eu não esteja aqui e você não esteja aqui. Talvez Deus nos recolha. E qual o legado que temos deixado? Então a oração de Paulo é: irmãos, tá legal, tá maravilhoso, tá bom, mas o amor tem que crescer todos os dias. Todos os dias. E ele diz então no verso 10: para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Vamos ler 9 e 10 juntos, né? Eu vou ler, mas fazendo uma leitura de uma vez só. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, ou seja, um amor conectado ao conhecimento das maravilhas de Deus reveladas na sua palavra, e o entendimento, ou seja, a sabedoria para lidar com este conhecimento, para que aproveis as coisas superiores. Ele está dizendo o seguinte: tem muito mais do que aquilo que vocês experimentaram. O melhor que nós experimentamos ainda é pequeno perto do que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis hoje, amanhã, até o dia de Cristo, até o último dia. Irmãos, temos muita coisa boa, temos que nos apegar a elas, contudo, sempre caminhando para transformar essas coisas boas, multiplicando o amor, o conhecimento. E ele diz ainda no verso 11: cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, ele está dizendo para nós que nós precisamos ser irrepreensíveis e sinceros, e também cheios do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Pai, do nosso Deus. Irmãos, nós estamos num momento, talvez você não seja membro da igreja lá no papel, né? Você ainda não faça parte no papel, mas talvez você já faça parte da coletividade, né? A gente tem procedimentos formais que às vezes não podem ser desprezados, né? De se integrar, mas a integração também não significaria nada se não existir uma integração de coração, de alma, de entendimento da missão, de disposição para servir, para buscar um crescimento grande, porque Deus, Ele é infinitamente maior do que a nossa mente consegue imaginar. E se Ele é maior, Ele tem grandes coisas para fazer em nós, através de nós, na nossa comunidade, nas nossas famílias, e não adianta a gente parar no tempo. A gente precisa continuar, e perseverar, e crescer, e buscar. E se eu hoje não estou integrado, eu me integro. Se eu estou integrado e não sirvo, eu passo a servir. Se eu sirvo um pouco, eu começo a servir um pouco mais. E se eu já sirvo bastante, que eu sirva melhor. Não na quantidade, mas também na qualidade. Então nós temos sempre um movimento a fazer. O meu desafio para você é o seguinte: qual é o movimento que você precisa fazer hoje? Em que direção é o movimento que você precisa fazer? Há uma vida de mais contrição, intimidade com Deus, para experimentar as grandes coisas. Faça esse movimento, dê esse passo de fé. Se o movimento é na direção horizontal, porque você ainda não tem uma habilidade relacional, talvez a pessoa pareça para você um pouco antipática, ou você mesmo é um pouco tímido,
Dê um passo na direção do desenvolvimento relacional. Se você tem dificuldades emocionais, caminhe na direção do crescimento emocional. Porque, irmãos, tudo isso significa... Alguém gosta de açaí? Gosta de açaí? Eu amo açaí. Assar picanha aí, né? Tem gente que gosta de assar aí, né? Mas eu não sei se você já fez essa experiência. Eu não comprei um mixer, porque eu acho que vai ser mais uma coisa para lavar. Então eu acho que a colher eu uso como mixer, né? Mas eu fui num lugar que eu fui comprar o açaí, então eu comprei um pote de 3,6 litros assim, e o pessoal fala que engorda, mas irmãos, não engorda, viu? Fazendo até propaganda. 60 calorias, 6 colheres de sopa, tá bom demais, né? Ao invés de comer uma barra de chocolate, come 6 colheres de açaí, que é uma delícia. Se você quiser dar uma engordadinha, põe um pouquinho de leite em pó, leite em pó, é maravilhoso. Bom, como já estou pensando no jantar, né? Eu fui comprar ali naquele caminho em frente à Santa Casa de Valinhos, ali naquele Frutas ali, né? E a moça falou o seguinte: olha, coloca em potes pequenos e depois, quando você for comer, você põe um mixer. Irmãos, é totalmente diferente você comer o açaí tirando do pote e depois de você dar uma batida, né? Você pode pôr um pouquinho no micro-ondas e dar uma batida assim, ó. Ele fica cremoso, ele fica maravilhoso. Irmãos, nós podemos estar muito bonitos, mas o dia que nós estivermos conectados, como uma massa uniforme, e cumprindo o projeto de Deus, olha, parece brincadeira, mas eu me arrepio de pensar, quando nós pudéssemos confessar os nossos pecados uns aos outros, trabalhar no apoio mútuo em todas as áreas. Irmãos, os momentos de dificuldade é onde nós distinguimos, né, quem é de fato e quem não é. Dizem que Michael Jordan, não sei se realmente foi ele, o grande lutador, o grande jogador de basquete, que quando chegava nos playoffs da Liga Americana de Basquete, ele disse: agora que se faz a distinção entre os homens e os meninos. Irmãos, chegou uma hora de nós decidirmos se somos... Opa! Ó! Salvou o bebê e caiu o berço. Irmãos, deu para entender? Deu para entender? Então, para a gente encerrar esse momento, é a chuva chegando. Vamos fechar tudo. Vamos lá. É hora de todo mundo cooperar. Isso. Esse lado, acho, bom, não sei se precisa estar vindo de lá, né? Foi uma rajada. Muito bom. Muito bom. Vamos acalmar e vamos encerrar aqui o nosso período juntos. Mas, aliás, período de meditação. Volte para casa com isso. Volte para casa e responda a essa pergunta para você mesmo. Qual é o movimento, qual é o próximo passo que Deus espera que eu dê na minha vida cristã? Formalização de um compromisso com a igreja local? Qual estou oficialmente integrado, mas sirvo quase nada ou sirvo pouco? Vamos servir mais, né? Preciso perdoar pessoas porque eu estou vivendo uma vida cheia de ódio. Vamos dar o próximo passo. O Senhor quer que nós sejamos um corpo unido, ligado, onde cada um edifica o outro e todos nós cooperamos para o crescimento da causa do Evangelho. O que mais importa não é a minha vontade nem a sua vontade, mas é que pessoas venham a servir o reino de Deus e se integrar ao reino de Deus para a glória de Deus Pai até o dia de Cristo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e pense: qual é o movimento que o Senhor espera de mim? O meu amor precisa aumentar? Que ele aumente.
Pense nisso. Deus, Pai, é o Deus de amor. E na figura do Pai, que Ele se mostra como aquele cuidador que pensa no nosso futuro. Mas Ele se revela também como Deus Filho, aquele que se sacrifica para que você possa realmente encontrar um significado para a sua vida. E Ele se manifesta também como Deus presente em você, o Espírito Santo de Deus, aquele que te convence, que te move e que te direciona dia após dia a dar passos na direção da cruz, na direção de ser realmente um cristão. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque no dia de hoje, Senhor, nós nos reunimos para celebrar a vida em Cristo, e que por mais que a morte nos ronde, por mais que as tribulações nos abatam, nós sabemos que o teu desejo era formar comunidades locais, chamadas de igreja, para que os cristãos e as pessoas pudessem, de fato, Senhor, vivenciarem uma experiência nova, uma experiência que ultrapassa qualquer tipo de relação humana, onde nós, diferentes, nos integramos para uma missão, e unidos, Senhor, caminhamos para cumprir a causa do Evangelho, integrando novas pessoas ao reino, fortalecendo, Senhor, os relacionamentos, curando as feridas, restaurando aquilo que está quebrado, ó Pai, restaurando o ânimo daqueles que estão entristecidos. E Pai, dá-nos uma porção maior de amor uns pelos outros. Dá-nos, Senhor, a disposição de continuar a servir. O Senhor sabe, sinceramente, o quanto amo os irmãos aqui, Senhor. O quanto tenho alegria de buscar relacionamentos dentro da tua casa, Senhor. Nós sabemos que muitas vezes o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge buscando a quem possa tragar. Nós queremos que o Senhor nos ajude a fechar as brechas nos nossos relacionamentos, as brechas na nossa vida devocional, as brechas na nossa caminhada ministerial. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja família, um corpo verdadeiramente como o corpo de Cristo. Mas nós sabemos, ó Pai, que existe um corpo universal, uma igreja espalhada pela face da terra, e que um dia, Senhor, vai se unir, gente de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, se reunirão para reconhecer que Tu és Deus, Tu és poderoso, e o Deus a quem servimos, e que apesar de tudo, nos ama individualmente, nos chama pelo nome, e nos capacita para servir. Usa, Senhor, a nossa vida. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.